Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Nós vamos explicar sobre esse tema, sobre essa questão bíblica. Muitas pessoas usam essa parte bíblica para dizer que basta você crer externamente em Jesus, basta você passar pelo ritual do batismo nas águas, que é proposto pelas igrejas evangélicas, pela Igreja Católica, né? Basta você passar por esse ritual que você será salvo. Nós vamos explicar o que Jesus quer dizer quando ele fala crer, aquele que crê. Nós vamos explicar o que significa ser batizado, né? O que significa batismo. E nós vamos explicar o que significa ser salvo. Vamos lá. O texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos lá, o que é crer? Crer, quando Jesus se refere aqui, ele não está se referindo necessariamente e somente à questão de acreditar. Por exemplo, eu acredito em Papai Noel, eu acredito em ET, eu acredito nisso, acredito naquilo. Não. O crer que Jesus se refere aqui, se nós pegarmos outro contexto bíblico também, onde Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é considerado um homem prudente, etc, etc. Né? Então Jesus também fala isso. Então, referenciando o crer com isso aí, né, usando essa interligação, entendemos que crer não é só acreditar, mas é também praticar. É uma junção de você acreditar e você praticar. Ora, quem realmente acredita, pratica. Se eu falo, por exemplo, para o meu filho, não vai pela esquerda, e ele acredita em mim, ele não vai andar pela esquerda. Se eu falar para ele, não vai pela direita, se ele realmente acredita em mim, ele não vai pela direita. Agora, ele pode me ouvir, mas não acreditar e desobedecer. Ou seja, eu posso falar para ele não ir pela direita ou pela esquerda e ele ouvir, mas desobedecer. Simplesmente andar pelo caminho que ele mesmo quer. Então significa crer no sentido religioso, no sentido de ligação, de comunhão com o próprio Cristo, né? Tanto é que ele fala em outra oportunidade, em outro evangelho, é falar assim, aquele que me ama guarda, ou seja, guarda, abriga em si, obedece, guarda os meus mandamentos, né? Então, o crer que Jesus se refere a isso, é você guardar e praticar. Não é simplesmente frequentar uma religião e dizer eu creio, eu aceito como meu Salvador, etc. Isso são rituais, são dogmas colocados pelas igrejas. Então entendemos que crer é você acreditar sim, mas também obedecer, seguir aquela prática, né? Ser fiel àquilo ali. E ser batizado? O que significa o batismo? O batismo significa você se purificar. Batismo vem
da questão de se purificar, de tornar-se puro. Ora, outra questão. O ritual em si, dogmático, criado pelas igrejas, de você ser mergulhado ou de jogar, né, aspergir, né, a água, não sei se a palavra é essa, jogar a água em você na igreja católica ou na igreja evangélica, é somente o ritual. Nós não vemos que as pessoas modificam o seu caráter para melhor depois desse ritual. Algumas pessoas sim, outras não. Se fosse realmente algo sobrenatural que modificaria forçosamente a pessoa, então todas as pessoas que se batizassem, seja em uma ou em outra igreja, católica ou evangélica, ou em qualquer religião, né? Qualquer pessoa que se batizasse mudaria de caráter automaticamente. A paz de mágica. E isso, por fatos, não acontece. Portanto, o ritual é somente um ritual. Pode-se fazer? Pode. Você é livre para fazer o que quiser. Mas ele é somente um ritual. Ele não te purifica. O que te purifica é a fidelidade a essa prática que eu falei anteriormente. E a purificação vem com o tempo. Jesus diz assim também: aquele que não se tornar como uma criancinha não entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Ou seja, só entra no reino de Deus ou no reino dos céus os salvos, né? Beleza. Se tornar significa que eu não sou e tenho que me esforçar para me tornar. Então, se tornar significa esforço próprio. Se transformar. E criancinha significa purificação, simboliza pureza. Ou seja, referenciando, interligando a essa questão do batismo, é a mesma coisa. Você precisa seguir, praticar o que é ensinado, o que é exemplificado pelo Mestre, pelo Cristo. Com o tempo, essa prática vai entranhando, enraizando em você. E aí você vai se purificando. Então o batismo não acontece de uma hora para outra. O ritual é uma coisa. O batismo verdadeiro é outra. Até porque o próprio João lá no Evangelho disse que o Cristo ia nos batizar com fogo. O que é esse fogo? O fogo referenciado, né, não é o fogo do retetê, como muitos acreditam. Não é um fogo, um poder sobrenatural. Nada disso. O fogo referenciado por João significa o quê? Naquela época, os lixos eram incinerados para se purificar, para haver a purificação do ambiente, do local. Então se queimavam o lixo, né? Existiam grandes depósitos de lixo e eram queimados ali as coisas. Então ele usou como referência essa simbologia do fogo, queimar para purificar. Ora, se você pratica o que Jesus ensinou, e Jesus pede que você, por exemplo, deixe de ser egoísta, né? Se você é uma pessoa egoísta e Jesus prega o amor ao próximo, o amor a todos e até ao inimigo, Jesus prega a divisão, o compartilhar, então você tem que deixar de ser egoísta. Ora, esse processo entre ser egoísta e deixar de ser egoísta vai ser um processo de queima, entre aspas, dentro de você. E de dor por essa queima.
Quando o fogo pega em você, entre aspas, ele te queima, ele te traz dor. Então, esse processo de dor e de queimação para posterior purificação é o que João se referencia em ser batizado com fogo. Fogo esse do Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito significa um ser imaterial, tá? Um ser inteligente que não está aqui nessa matéria bruta. E santo significa pureza, ou seja, quando você tem uma consciência, porque espírito é a inteligência, quando você desenvolve uma inteligência de purificação, de pureza, você está um Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Por isso, alguns termos bíblicos, por causa das manipulações, das coisas que aconteceram no passado, não vamos entrar nesses detalhes, alguns termos bíblicos foram modificados. E muitos entendem hoje que quando se fala de Espírito Santo, não se fala de o Espírito Santo como se fosse uma entidade só, mas um Espírito Santo, significando que pode ser eu ou você, quando desenvolvemos essa inteligência de purificação, de pureza, essa inteligência, essa vontade de ser puro. E desenvolvemos com isso, e com o tempo, uma pureza interior, então nos tornamos um espírito puro, um Espírito Santo. Então, crer e ser batizado significa isso. Significa praticar e, com o tempo, ir desenvolvendo a purificação. E ser salvo? Ser salvo de quê? Ser salvo significa o seguinte: quando você... Já aprendemos aqui no canal, né? E para quem lê Bíblia e entende, vai perceber que tudo que se planta, colhe. Ora, se você planta o positivo, você colhe aquilo positivo com o tempo. Se eu planto amor, eu vou colher amor com o tempo, tá? Porque entre plantar e colher demora um tempo. Então não é automático que eu vou amar, tratar alguém bem hoje e automaticamente lá ali na frente andar 1 metrinho e já receber de volta aquilo, não. Não é assim que funciona. Vamos ser mais maduros para entender as coisas, plantar e colher, né? Então, se eu planto o mal, com certeza eu vou colher na minha vida o que tem de mal. Se eu sou agressivo, eu vou atrair para mim pessoas e situações onde impere a agressividade. Se eu sou amoroso, eu vou atrair com o tempo, é claro, pessoas e situações onde impere esse nível de amor. Tá? Lembrando que nós acreditamos em reencarnação, então podemos receber, né, esse plantio não só nessa vida, mas em outras também. Então tá. Então serei salvo de quê? Ora, se eu pratico o que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou? Jesus ensinou humildade, tolerância, perdão, amor incondicional, ou seja, Jesus ensinou coisas boas. Se eu pratico as coisas boas, eu ganho as coisas boas. Agora, se eu não pratico o que ele ensinou, se eu só ouço, mas não me envolvo, não ponho em prática, eu não receberei coisas boas e serei prejudicado por mim mesmo. Não é Deus que me prejudica, não é o diabo que me prejudica,
não é um ser espiritual qualquer que me prejudica. Foi eu mesmo, por não praticar, por não me envolver, por não plantar o que é bom, que colhi aquilo que é ruim. Então, quando Jesus fala que aquele que não crê, ou seja, não acreditar e não praticar, né, será condenado, ele está dizendo que será condenado por si mesmo. Não é ninguém que vai condenar, não. É porque eu vou plantar coisas negativas e vou receber coisas negativas. E salvo, eu serei salvo por mim mesmo. Através dele? Sim, através dele, porque ele trouxe ensinamento. Mas não significa que ele irá carregar os meus problemas. Não significa que ele irá levar aquele problema que foi eu que criei. Tanto é que outra parte bíblica, o próprio Cristo diz assim: antes de eu vir, vocês não sabiam o que era pecado. Pecado significa errar, tá? Significa errar o alvo, significa erro diante de Deus. Então, antes de eu vir, vocês não sabiam que era pecado. Agora que eu vim, vocês não têm desculpa do seu pecado. Ele nunca falou assim, ó, eu vim, vou morrer e com isso vou levar os problemas de vocês, os pecados de vocês. Não, ele não falou isso. Quem falou, quem interpretou a vinda dele dessa forma, foram outras pessoas. Saiu da boca do apóstolo Paulo, né? De outras pessoas que interpretaram que Jesus morreu para levar aquilo que é nosso. Porém, não. Ele mesmo não falou. Então, crer, ser batizado e ser salvo se unem. Quando eu creio, eu pratico o que é bom. Automaticamente eu vou me purificando, sendo batizado. E automaticamente eu vou ganhando coisas boas na minha vida por eu ter plantado também coisas boas. Isso não se prende a nenhuma religião, a nenhum rótulo, tá? Pode fazer parte da religião, como pode não fazer parte. A pessoa pode não frequentar uma religião e estudar Jesus, estudar os evangelhos, né? Pode estudar o budismo e praticar coisas boas, se purificar com isso e galgar, né? Ganhar coisas boas por causa dessa prática. Ser salvo. Posso ser salvo por quê? Também por quê? Porque quando eu pratico coisas ruins, né, além de ganhar coisas ruins, no pós-morte, eu vou ser atraído para lugares também ruins. Então, o ser salvo também se liga ao pós-morte. Então, eu serei salvo por mim mesmo, através de Jesus. Jesus trouxe o ensinamento, então ele tem parcela de crédito nessa salvação, né? Ora, se um professor me tira, me auxilia com o aprendizado, ele me salvou da ignorância. Então ele tem parcela de ganho, de benesse, de coisas boas naquilo ali. Se ele me indica um caminho positivo e eu sigo aquele caminho, ora, ele me salvou do caminho ruim. Existem dois caminhos, né? Vamos dizer, assim, um vai ter um buraco que eu não vou ver e vou cair. O outro não, o outro vai ser um caminho bom. Então uma pessoa fala assim para mim, não vai pelo aquele não, que aquele tem um buraco e você vai se machucar ali, vai cair. Tem espinho, tem um monte de coisa, tem tigre, tem um monte de coisa ruim lá. Então vai por esse. Eu acredito na pessoa e vou pelo caminho bom. E realmente o caminho bom me leva a um lugar bom.
então a pessoa... E realmente o caminho ruim teria aquele buraco, aquele espinho, etc. Então a pessoa que me indicou o caminho me salvou de eu cair no buraco, o caminho ruim. Eu percorri o caminho. O esforço foi meu, porém ela teve parcela de crédito naquilo ali. Vamos ser humildes, vamos reconhecer, né? Uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Então, eu me salvo no sentido de ir para um lugar no pós-morte ruim e vou para um lugar bom, me salvo por causa dos ensinamentos do Cristo. Então ele tem parcela, ele tem crédito nisso também. Então a salvação também é por aí. Então, aquele que crê e for batizado, ora, para ser batizado eu tenho que praticar, tenho que me relacionar, tenho que me envolver com aquilo ali. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. É nesse sentido que Jesus trouxe essa palavra. Muita paz a todos, espero que todos tenham gostado. Deixem seus likes, deixem seus comentários, né? Muita paz a todos.